Oi! Saber calcular descontos e aumentos sobre os valores de bens ou serviços é muito útil para a vida cotidiana. Diversas situações envolvem essas noções, como aumento de preços em supermercados ou o valor incorporado em uma conta de restaurante referente à gorjeta dada aos garçons, que não é obrigatória, mas que faz parte da nossa cultura e usualmente é cobrado. Descontos dados em lojas em épocas de liquidação ou quando o valor do produto é quitado à vista. Os valores aumentados ou descontados sobre um valor inicial são feitos com base em uma porcentagem, isto é, um número que é utilizado como referência para se calcular qual o valor será adicionado, no caso de aumentos, ou subtraído, nos casos de descontos, do valor inicial do produto. A palavra porcentagem vem de origem do latim percentum, que significa por cento, ou seja, porcentagem significa uma fração em que o denominador é 100, sendo representada pelo símbolo de porcentagem. Por exemplo, ao se calcular 25% de 80, tem-se que 25 sobre 100 vezes 80 é igual a 25 vezes 80 sobre 100, que é igual a 2000 sobre 100, que é igual a 20. Os vídeos mostrados hoje abordarão como as porcentagens podem ser utilizadas para calcular aumentos e descontos e de que forma isso pode ser relacionado com a opção por se efetuar um pagamento à vista ou a prazo. Ambos mostrarão problemas reais, então tente pensar neles como oportunidade de aplicar seus conhecimentos e praticar o que está sendo ensinado. Fechou? Ao final, serão dadas algumas atividades para que você resolva e teste seus conhecimentos. Portanto, pegue seu material e vamos realizar as anotações. Fique atento, hein? Boa aula para nós! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata de como calcular aumento ou redução com porcentagem. Ou seja, eu tenho um certo valor numérico e esse valor numérico ele vai ser acrescido ou vai ser reduzido em um outro valor. E aí esse outro valor que a gente vai ter que determinar a sua porcentagem. Como é que é feito isso? Vamos verificar aqui nos exemplos. Repare então aqui o meu primeiro. O primeiro exemplo tem o seguinte, olha só. Como calcular acréscimo percentual? Bem, vem a seguinte pergunta. O preço de um doce na cantina da escola aumentou 30 centavos. Passou de 99 para 2,29. Qual foi o acréscimo percentual? Bem, aí vem a dica. Divida o valor de aumento. Opa! Qual é esse valor de aumento? Bem, esse valor de aumento é equivalente aos 30 centavos. Então, vou colocar bem aqui, 30 centavos. Vamos supor que, de repente, a questão não te disse isso, até porque, para facilitar a tua vida, ela já informou esse valor. Mas vamos supor que ela não tivesse dito em nenhum momento no seu problema. Como é que a gente faz para achar esse valor referente aos 30 centavos? Simples. A gente pega o novo preço, que é 2,29, e subtrai do preço anterior, que nesse caso é 1,99. E ao resolver essa diferença, você vai ver que nós temos um resultado igual a 0,30. Lembrando que 0,30 em dinheiro equivale a 30 centavos, tá bom? Mas por que aqui nesse caso agora a nossa fração ficou 30 sobre 199? Simples, porque 1,99 é em relação, aliás, ao preço original que nós tínhamos, beleza? E aí o que acontece? Esse 1,99, reparem que ele possui duas casas decimais. Assim como também os 30 centavos possuem duas casas decimais. Logo então, se esse possui duas casas decimais e esse valor também possui duas casas decimais, nós podemos com isso esquecer a parte decimal. Ou seja, nós podemos com isso esquecer a vírgula. E aí o que acontece? A gente vai pegar aqui em cima o valor de aumento, que nesse caso agora ficou 30, e dividi-lo pelo valor do preço inicial, do preço original. Resolvendo essa divisão, nós temos como resultado igual a 0,15. Mas não se esqueçam que, de acordo com a questão, eu tenho que achar o acréscimo percentual.
O que acontece aqui é que, ao resolver essa divisão, nós achamos um valor numérico na forma decimal. Como é que eu faço para transformar um número que está em decimal para o número que está na forma de porcentagem? Simples. Basta pegar esse número decimal e multiplicá-lo por 100. Ou, na verdade, a gente pega essa vírgula e a gente anda com ela 2 casas para a sua direita. Andando 2 casas, ela vai parar aqui logo após o 15, aqui logo após o 5, onde esse resultado ele coincide com 15%, tá? Então quer dizer que a porcentagem de aumento nesse caso foi de 15% em relação ao preço original. Então, de novo, pessoal, toda vez que você quiser calcular a porcentagem de aumento de qualquer objeto, qualquer valor que tinha um certo preço e passou a um outro preço maior, para você verificar de repente se essa porcentagem de aumento ela está muito abusiva ou não, ou seja, se a porcentagem de aumento foi muito alta ou não, você faz isso. Você verifica a diferença do novo preço para o preço anterior. E esse resultado tem que ser dividido pelo preço original, ou seja, o preço antes de sofrer esse aumento. Legal? Vamos verificar agora como é que a gente calcula a porcentagem de cálculo da redução percentual, ou seja, como é que a gente faz para calcular a porcentagem com que um certo valor foi reduzido ou foi diminuído em relação ao seu valor anterior. Analisemos aqui a seguinte pergunta. A peça da escola foi assistida por 245 pessoas na estreia. Já na segunda encenação, havia 209 espectadores. Qual foi a redução percentual? O que a gente analisa aqui nessa questão inicialmente? A gente já consegue verificar que, realmente, nem sempre trabalhar com porcentagem vai envolver somente operações financeiras. Eu posso trabalhar qualquer situação do nosso cotidiano também, sem a necessidade de ter dinheiro envolvida nessa situação, tá bom? Aqui nesse caso eu tenho uma peça, onde na estreia dessa peça estavam assistindo 245 pessoas. Depois, na segunda peça, na próxima encenação, na verdade, já tinha apenas 209 pessoas. Como é que a gente faz para calcular essa redução percentual? Divida o valor da redução pelo valor inicial. O que isso quer dizer, então? O que é essa redução? Simples. Essa redução é você pegar a quantidade que tinha no início, como no caso aqui eram 245 pessoas, e subtrair pela quantidade de pessoas que foi para a próxima encenação, que nesse caso aqui são 209. Ao resolvermos essa subtração, a gente vai achar como resultado igual a 36. Logo então, a gente vai ter que resolver a divisão entre quem? Entre 36 dividido por 245. Então reparem por que a nossa fração ficou igual a 36 sobre 245. Porque justamente 36 é a diferença de pessoas de uma encenação para outra, ou de uma sessão para outra dessa peça, tá? E 245 é o valor inicial que nós tivemos na primeira peça. Logo então, ao dividirmos 36 por 245, a gente acha como resultado 0,147. E aí, como a questão, de novo, ela pede que a gente coloque na forma percentual, ou seja, tem que aparecer o símbolo de porcento. Como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Bem, se eu tenho um valor numérico em forma decimal, para transformá-lo em forma percentual, a gente pega esse resultado e deveremos multiplicá-lo por 100. Lembrando que, na verdade, a multiplicação por 100 é você pegar essa vírgula e andar com ela 2 casas para a sua direita. Então aqui, olha lá, essa vírgula que está entre o 0 e o 1, andou uma casa, 2 casas, ela irá parar entre o 4 e o 7. Se ela para entre o 4 e o 7, automaticamente a gente vai ter
14,7%. 14,7%, tá? Então não esqueçam aqui do símbolo de porcentagem, até porque essa questão ou esse resultado é em relação à redução percentual. Se eu estou trabalhando com coisas, com elementos, onde elas vão representar aumento ou acréscimo no caso, né? Ou redução percentual, sempre esse valor deverá vir acompanhado do símbolo de porcentagem. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos como devemos proceder para calcularmos o acréscimo percentual ou a redução percentual, independente da situação que nós estejamos analisando. Ok? Então, muito obrigado e tchau. Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Promoção, desconto, liquidação. Você já reparou como essas palavras fazem parte do nosso dia a dia? E normalmente elas estão associadas a porcentagens. Uma loja estava dando 20% de desconto para as compras à vista. E numa outra estava liquidando tudo a 50% abaixo da tabela. Apesar das pessoas volta e meia se pegarem em frente das vitrines fazendo contas, elas não sabem que isso tem um nome. Trata-se da matemática financeira. E este é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai aprender a operar com porcentagem. Vai saber calcular aumentos e descontos. E ainda vai saber efetuar cálculos simples. Gente, que sorte! É a renda bordada que a Dona Perpétua tanto quer. Olha, acabou de entrar em promoção. Calma, Cidinha. Primeiro é preciso ver o quanto eles estão pedindo. Ah, mas isso já tá aí. Eles estão dando um desconto de 15% sobre os R$36. Isso eu sei. Ah, Cidinha, mas quanto é 15% de R$36? 15% de R$36. Quanto será que dá isso? Será que as pessoas por aqui sabem? Quanto é 15% de R$36? Não sei. Difícil, né? 15% de 36, eu não sei. Parece que o pessoal por aqui não anda muito bem de porcentagens. Mas será que a nossa amiga Cidinha conseguiu descobrir quanto é 15% de R$36? Bom, que a renda bordada está em promoção, eu já sei, né? Eu só não sei quanto vai me custar. Será que você podia me dizer quanto é 15% de R$36? Mas isso não tem segredo. É só fazer as contas. É? Que contas são essas, hein? Acompanhe o meu raciocínio. 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Ou seja, 15% é o mesmo que 0,15. Portanto, 15% de R$36 é igual a 0,15 vezes 36, que dá R$ 5,40, que é o valor que está sendo dado de desconto. Como o metro do tecido era de R$36 e agora eu tenho um desconto de R$ 5,40, então na promoção o tecido está saindo por 36 menos 5,40, que dá R$ 30,60. Eu não fui enganada não, né, Cida? Não. A conta tá certinha. Deixa eu ver. Nossa, mas é cara essa renda, não? Vai fazer o quê? A Dona Perpétua foi bem clara. Tem que ser renda francesa e bordada. Se não fosse esses 15% aqui de desconto, ia ficar muito caro. Caro, barato, você sabe que quando você fala nisso, tem umas coisas que eu gostaria muito de saber. O quê, Cidinha? Olha, às vezes eu vejo um produto e no dia seguinte não é mais aquele preço. Ou aumentou ou baixou. E daí, o que tem? O que tem é que eu nunca sei quanto subiu ou quanto diminuiu. Como é que eu faço para calcular quantos por cento aumentou ou baixou? Este sobe e desce dos preços não é novidade nenhuma para os brasileiros. Aliás, não só para os brasileiros. No mundo todo, os preços sobem e descem. Aqui nessa feira mesmo, acabei de levar o maior susto. Olha só o preço do brócolis. Ele está sendo vendido a R$ 3,60.
E na semana passada, ele estava sendo vendido a R$ 2,50. Uma bela diferença, né? Mas não é só para cima que os preços vão, não. Eles também vão para baixo. É o caso do mamão papaya. Este mamãozinho, semana passada, estava sendo vendido a 40 centavos. E esta semana ele está sendo vendido a 28 centavos. Como você pode ver, a balança de preços não para nunca. Agora eu te pergunto, se o brócolis aumentou de R$ 2,50 para R$ 3,60 e o papaya baixou de 40 para 28 centavos, em porcentagem, de quanto foi o aumento do brócolis e de quanto foi o desconto do papaya? Você saberia responder? Cidinha, o que você quer saber em relação à mudança dos preços do brócolis e do papaya é o que em matemática a gente chama de taxa de aumento ou taxa de desconto. Será que dá para você ser um pouquinho mais clara? Bom, é o seguinte, quando o preço de uma mercadoria muda de valor, ou seja, quando o produto aumenta ou diminui, a taxa de variação é igual à diferença entre os dois preços dividida pelo preço inicial. Nossa Senhora, será que dá para você ser mais clara ainda? Tá meio complicado. Tá bom, então vamos ver aqui no papel que você vai entender direitinho. Tá. Olha aqui. Vamos ver isso na prática com o aumento do preço do brócolis. O preço inicial era de R$ 2,50. Uma semana depois, com o aumento, o preço final passou a ser R$ 3,20. Para calcular a taxa de aumento, é só tirar a diferença entre o preço final e o inicial e dividir tudo pelo preço inicial. Que, fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado. O que quer dizer que o brócolis subiu 28% em uma semana. Nossa, 28%? Tudo isso? É um Mas absurdo. mas em compensação, o mamão papaya abaixou bem, né? Qual foi a taxa de desconto dele? Essa aí você pode fazer, não pode? Posso. Vamos ver. Vamos ver, então. Diferença entre os dois preços. Tá. Há uma semana, ele custava 40 centavos, seu preço inicial. Com o desconto, o preço final passou a 28 centavos. Agora ficou fácil. Para calcular a taxa de desconto, eu tiro a diferença entre os preços e divido tudo pelo preço inicial. Fazendo as contas, eu chego a 30%, o que quer dizer que houve um desconto de 30% no papaya. Acabamos de descobrir por que as verduras aumentaram tanto da semana passada para esta. Os produtores falaram que foi por causa das chuvas que caíram na cidade neste último mês. Aliás, além deste aumento médio de 30%, parece que nós vamos ter um outro aumento que, segundo os otimistas, vai ser de 20%. Olha só que absurdo! Na semana passada, as verduras aumentaram 30%. Já nesta semana, elas devem subir mais 20%. E agora eu te pergunto, com esses aumentos todos, 30% numa semana e 20% na outra, em quantos por cento vão aumentar os preços das verduras? 50%. 50%. 50% nas duas, né? Todo mundo por aqui acha que o aumento das verduras foi de 50%. E você o que acha? Será que o aumento das verduras foi realmente de 50%? Claro que foi de 50%. Se teve 30% de aumento numa semana e 20% na outra, 30 mais 20 dá 50%. Não, senhora, de jeito nenhum. Não, como não? Em matemática, a gente não soma porcentagem assim. Ah, não? Não. A gente tem que calcular os aumentos sucessivos, ou seja, um após o outro. E como é que faz isso? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver o que acontece quando o preço de um produto sofre um aumento de 30% e logo em seguida outro de 20%. Para facilitar as contas, vamos imaginar que o preço inicial do produto que a gente quer calcular o aumento seja 100. Como o primeiro aumento foi de 30% e a gente sabe que 30% de 100 é 30, então esse aumento elevou o preço de 100 para 130. Depois, tivemos mais um aumento, agora de 20%. 20% de 130, que é o novo preço do produto, é o mesmo que 0,20 vezes 130, que dá 26. Portanto, o novo preço, após os dois aumentos, será de 130 mais 26, que dá 156. Agora vamos ver quanto dá isso em porcentagem. A gente sabe que a taxa de aumento é igual à diferença entre os preços dividida pelo preço inicial.
Ou seja, 156, que é o preço final, menos 100, que é o preço inicial, tudo dividido por 100. Que, fazendo as contas, a gente chega ao resultado de 56%. Como você viu, um aumento de 30% seguido de outro de 20% não dá 50%, e sim 56%, que foi o aumento que as verduras sofreram nessas últimas 2 semanas. Como você viu, é preciso calcular os aumentos sucessivos. Aliás, falando em aumentos sucessivos, olha só o que eles estão dizendo também aqui no jornal. Eles estão dizendo que a inflação vem sendo de 3% ao mês. Agora eu te pergunto, se a inflação continuar neste nível, ou seja, 3% ao mês, quanto que ela vai ser daqui a um ano? Não basta simplesmente multiplicar o 3% de um mês pelos 12 meses do ano, que daria 36%. Ou seja, uma inflação de 3% ao mês não dá uma inflação anual de 36%. Então, quanto é que dá? Quando a gente fala que a taxa de inflação é de 3% ao mês, a gente está dizendo que a taxa média de elevação dos preços e produtos durante o mês foi de 3%. Agora vamos ver o que acontece quando um produto que custa X tem seu preço aumentado em 3%. Seu preço vai passar a ser X mais 3% de X, que é igual a X mais 0,03 vezes X. Agora, colocando X em evidência, a gente tem que o novo preço será de X, que multiplica 1 mais 0,03, ou seja, 1,03. O que quer dizer que se a gente quiser aumentar um preço em 3%, devemos multiplicá-lo por 1,03. Ou seja, a cada mês, o novo preço será igual ao preço anterior multiplicado por 1,03. Assim, no primeiro mês, nosso preço é X. Um mês depois, ele é X vezes 1,03. 2 meses depois, X vezes 1,03 ao quadrado. 3 meses depois, X vezes 1,03 ao cubo. E por aí vai. O que dá para concluir que 12 meses depois, o preço será de X vezes 1,03 elevado à potência 12. Nossa, mas isso não é uma progressão geométrica? Sim, é uma PG. A sequência dos preços forma uma progressão geométrica cuja razão é 1,03. Mas e esse X aí? Esse X é um exemplo. Aqui ele representa um preço qualquer. Pode ser substituído, por exemplo, pelo número 1. Deixa eu fazer essa conta, então. Vai lá. Se o preço inicial é 1, então, 12 meses depois, ele vai ser de 1 vezes 1,03 elevado à potência 12. Com a ajuda da calculadora, eu chego ao resultado de 1,4258. O preço do produto que custava 1 depois de um ano, com uma inflação de 3% ao mês, passou a 1,4258. E a taxa de inflação anual que o preço desse produto sofreu, como é que se calcula? Isso é fácil. Lembra daquela fórmula que a gente tira a diferença entre os preços e depois divide pelo preço inicial? Então, é só fazer as contas, que dá uma inflação anual de 42%. Nossa, amiga, essa inflação é perigosa mesmo, hein? Uma inflação de 3% ao mês, no final de um ano, está acumulada em 42%. É por isso que a gente precisa ficar de olhos abertos para não ver o nosso suado dinheirinho sendo comido pela inflação. Credo. Fala nisso, amiga. Você não acha que está na hora da gente dar uma aumentadinha nos nossos preços, não? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu os princípios básicos da matemática financeira. Você aprendeu a operar com porcentagem. Viu como se calcula aumentos e descontos. E ainda aprendeu a efetuar cálculos simples. Pelo menos o preço do pastel ainda não subiu. Como você viu, o dinheiro e a matemática estão bastante ligados. Nós vamos continuar falando sobre isso na próxima teleaula, onde nós vamos abordar a poupança e as vendas a crédito. Até lá!
Os vídeos trazem uma explicação breve do conceito de porcentagem e como calculá-la sobre alguns números. Muito bem, está na hora de praticar. Então resolva as situações e problemas a seguir. Preparado? Jorge decidiu comprar um produto em uma loja. Muito bacana, Jorge. Ele ia comprá-lo no mês de dezembro, mas como tinha gastado um pouco mais de dinheiro por conta das festas, final de ano, aquela coisa que a gente sabe, ele decidiu realizar a tal compra em janeiro. Em dezembro, esse produto custava R$ 520. Porém, em janeiro, ele entrou em promoção de liquidação, passando a custar R$ 442. Primeira pergunta. Qual a porcentagem de desconto que foi dada se compararmos os valores do produto em dezembro e em janeiro? Segunda pergunta. Após realizar a compra deste produto, Jorge recebeu a notícia que ele sofreria um aumento de 12% com relação ao preço de dezembro. Qual passou a ser o novo preço do produto comprado? Agora vamos imaginar. Suponha que você seja o dono de uma loja que vende um produto e você vende ele por R$ 80. Você quer colocar ele em liquidação, mas deseja vendê-lo por no mínimo R$ 68. Qual deve ser o desconto máximo que você pode fornecer sobre este produto? Preparado? Vamos lá. Pegue seu caderno. Vamos. O procedimento de como se realizar os cálculos foi descrito no vídeo. Observe então a explicação. Primeiro exercício, vamos lá. O preço inicial do produto era R$ 520 e o preço pago foi de R$ 442. Portanto, o valor do desconto dado pode ser calculado por 520 menos 442 sobre 520, que é igual a 78 sobre 520, que é igual a 15%. Chegou nesse resultado? Muito bem. Próximo exercício. O preço do produto em dezembro era de R$ 520. Assim, ao se calcular o valor de aumento, tem-se o seguinte: 12 sobre 100 vezes 520, que é igual a 12 vezes 520 sobre 100, que é igual a 62,40. Ou seja, o produto custará 520 mais 62,40, que é igual a 582,40 reais. Vamos lá então para a última questão. Se o preço sem desconto do produto é R$ 80 e o preço final é de 68, para se calcular a porcentagem máxima de desconto, é necessário verificar quantos por cento. R$ 68 é de R$ 80. Logo, dividindo-se 68 por 80, obtemos 0,85. Ou seja, R$ 68 equivale a 85% de R$ 80. Portanto, o desconto máximo deve ser de 15%, pois 100% menos 85% é igual a 15%. Chegamos no final. Como você se saiu? Me diz aí. Até a próxima!